Olá, pessoal! Aqui é a professora Amanda. Nós vamos falar sobre as razões trigonométricas nesta aula. Então, a gente vai focar agora no triângulo retângulo, tá? Então, a primeira coisa é a gente relembrar que um triângulo, ele é chamado de triângulo retângulo quando ele possui um ângulo reto. Ou seja, ele tem que possuir um ângulo de 90 graus. Aqui na figura nós temos um triângulo retângulo, né? Que tem um ângulo reto aqui no verticial. O triângulo retângulo, ele tem algumas nomenclaturas especiais relacionadas aí aos seus lados, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para esse lado aqui, destacado em vermelho, esse aqui é o lado que é oposto ao ângulo reto, né? Esse lado que é oposto ao ângulo reto, que aqui no caso é o lado BC, a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados, que é o lado AB e o lado AC, são lados menores, claro, e são chamados de catetos do triângulo retângulo, né? Vamos analisar agora separadamente cada um desses catetos. Aqui de verde, o cateto AB, ele é um cateto que quando a gente analisa os ângulos, ele vai ser oposto a esse ângulo C, né? E ele vai ser um cateto que vai ser adjacente ao ângulo B, tá? Então, AB aqui, o lado verde, é oposto ao ângulo C, adjacente ao ângulo B. De forma análoga, o lado AC, ele vai ser oposto ao ângulo B e adjacente ao ângulo C. E por fim, acho que vale a gente também destacar, que depois a gente vai acabar utilizando essa informação, num triângulo retângulo, a gente tem também que quando eu somo esses dois ângulos aqui, né, os ângulos agudos, quando a gente soma os dois, a soma dá 90 graus. Lembrando que isto ocorre porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como aqui eu já tenho 90, obrigatoriamente a soma de B com C vai dar 90 graus. Essa informação em outros momentos vai ser importante. Bom, então vamos ver agora um exemplo, né, com alguns números, para a gente começar a discutir um pouco as razões trigonométricas. Então, vejam só esse triângulo. Esse triângulo aqui, vamos ver, ele é um triângulo, se a gente olhar aqui, eu tenho um triângulo grande, né? Triângulo retângulo grande, e tem um triângulozinho menor, também retângulo, dentro dele. E aqui eu tenho um ângulo de 34,9 graus. E aqui foram dadas as medidas, né? Eu tenho, então, a medida dessa hipotenusa aqui do triângulo maior, tenho a medida da hipotenusa menor, e tenho aqui a medida dos catetos, que são os catetos opostos a alfa. Observem que se a gente fizer aqui, olhando para esse triângulozinho menor, se a gente fizer uma razão entre esse cateto oposto a alfa e a sua hipotenusa, o que vai ocorrer aqui? Isso então vai ser 4,3 dividido por 7,5, que vai dar 0,573. Por outro lado, se a gente olhar agora para o triângulo grande, e se a gente fizer então o cateto oposto a alfa, que é FE, dividido pela hipotenusa do triângulo grande, que é AE, então vai ficar 7,8 dividido por 13,7, que também vai dar 0,53. Então, observem que quando a gente fez essa relação no triângulo pequeno e no triângulo grande, né? Qual relação que a gente fez? A gente dividiu o cateto oposto a alfa pela hipotenusa. Nós encontramos os mesmos valores, né? Então, o que acontece é o seguinte. Dado um triângulo retângulo, com um de seus ângulos sendo esse 34,9, se a gente fizer
pode ser um outro triângulo qualquer, sendo retângulo com um dos seus ângulos agudos sendo 34,9. Se a gente fizer a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, a gente sempre vai encontrar esse resultado, que é o resultado de 0,573 como resultado, tá? E por que isso ocorre, na verdade, né? Por que a gente consegue esses valores sempre constantes? É porque esses triângulos, que são retângulos, e tem um ângulo agudo sendo 34,9, eles são sempre semelhantes. E se são semelhantes, essa razão aqui, elas sempre vão ser constantes, né? Então, quando eu olho esse triângulo grande, quando eu olho esse triângulozinho pequenininho, são semelhantes. Se eu pegar um terceiro triângulo, que seja retângulo, e com um ângulo agudo de 34,9, também vai ser semelhante a esses. Então, essas razões são constantes e a gente sempre vai encontrar o mesmo resultado, que é 0,573. Tá? Então, esse valor de 0,573 é um valor fixo que está associado ao ângulo de 34,9, tá? Bom, da mesma forma, aqui eu trabalhei com o ângulo, com o cateto oposto, alfa e hipotenusa. Mas se a gente trabalhar com os outros lados do meu triângulo, a gente também vai obter resultados constantes. Ou seja, se eu trabalhar aqui, por exemplo, com o cateto adjacente, que é o AD, com a hipotenusa, que aqui é o AC, eu também vou achar um valor constante, que não é o 0,573, mas vai ser constante para qualquer triângulo que contenha o ângulo agudo, triângulo retângulo que contenha o ângulo agudo de 34,9, tá? Então, essas razões constantes que a gente encontra quando a gente trabalha com os lados de um triângulo retângulo, essas razões, elas recebem nomes especiais, que são seno, cosseno e tangente, e elas são chamadas de razões trigonométricas. Então, para cada ângulo que a gente for trabalhar, eu vou ter esses números constantes, né? E vão ser chamados aí das razões trigonométricas. Então, vamos ver o que é essa definição aqui a partir dos lados. Vamos considerar um triângulo retângulo, com alfa sendo um de seus ângulos agudos. Então, definimos as razões trigonométricas como sendo. Primeiro, o seno. O seno de alfa, ele sempre vai ser cateto oposto ao ângulo alfa sobre hipotenusa. Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre hipotenusa. E, por fim, a tangente é cateto oposto ao ângulo alfa, dividido por cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, aí nós temos as três razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Bom, vamos começar a fazer alguns exemplos, então, né? Então, vejam só. Aqui é a aplicação direta desses dados, né, dessas razões. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ver alguns triângulos que têm medidas desconhecidas, mas que a gente tem informações a respeito das razões trigonométricas. Então, encontre as medidas desconhecidas, sabendo que o triângulo ele é retângulo em F, então ele é retângulo aqui, né? E que seno de alfa, aí o enunciado dá os dados, né? Seno de alfa é 0,573, cosseno de alfa é 0,82 e tangente de alfa é 0,697. Então, aqui a gente vai ter sempre que analisar qual das três razões trigonométricas que a gente vai usar, né? Não adianta a gente pegar qualquer uma delas que talvez a gente não vai chegar, né, no resultado que a gente quer, no nosso objetivo. E como que a gente vai escolher a razão que a gente vai trabalhar? A gente tem que ver o que a gente quer encontrar e o que a gente tem. Então, olha só, nesse exemplo, nós temos a hipotenusa, que é 15, e eu quero encontrar o x, que é o tamanho aqui do lado oposto ao ângulo alfa. Então, aqui o que eu quero é o cateto oposto ao alfa.
Se eu tenho hipotenusa e quero cateto oposto, eu vou precisar usar o seno, né? Que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o exercício já me deu que o seno desse ângulo é 0,573. O cateto oposto a gente já viu que é x e hipotenusa é 15. Então, quando a gente faz aqui a multiplicação, x é 0,573 vezes 15, e aí eu encontro então que x é 8,595. Próximo exemplo, próximo triângulo, né, ainda dentro desse mesmo contexto. Nesse triângulo agora eu tenho de novo a hipotenusa, só que agora aqui a minha hipotenusa está valendo 20. E eu tenho agora o cateto adjacente. Então, eu vou usar o cosseno, porque o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O exercício já me deu que o cosseno vale 0,82. Então, cateto adjacente y dividido por hipotenusa, que é 20. Logo, y vai ser 0,82 vezes 20, que vai dar 16,4. E um último triângulo. Agora, o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu ângulo alfa, eu tenho cateto oposto ao ângulo alfa, que vale 12, e o cateto adjacente, que vale x. Então, se eu tenho os catetos, eu vou usar a tangente. Então, aqui, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. O dado do exercício é que a tangente vale 0,697. E isso, então, vai ser igual a 12 sobre x. Logo, x vai ser 12 sobre 0,697, que vai me dar 17,21. Então, esse primeiro exemplo era a aplicação direta das razões no triângulo, tá? Então, vamos ver agora um segundo exemplo. Um pequeno avião voa a uma altura de 3 km. O piloto planeja o procedimento de descida de modo tal que o ângulo formado pela horizontal e pela sua trajetória seja de 20 graus. Que distância aproximadamente o avião percorrerá até o pouso? Então, vamos supor que eu estou aqui numa situação que eu tenho aqui o meu avião no ponto A, seguindo aqui essa linha tracejada, né? Essa é a trajetória dele. E aí, vou considerar que nesse pontinho B aqui embaixo é o local de pouso, tá? Então, aqui eu tenho um avião seguindo nessa linha tracejada e ele quer pousar aqui no ponto B. Então, nós vamos fazer essa análise, tá? Então, vejam só, a gente pode ver aqui, a gente consegue formar um triângulo aqui nesse esquema, de modo que, se a gente analisa os dados do exercício, ele diz assim, que o avião voa a uma altura de 3 km. Então, isso significa que a distância do pouso até a linha da trajetória aqui é 3 km. E, além disso, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá? Porque sempre que a gente está falando de distância, a gente vai formar um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho 90 graus e aí esse cateto aqui vai ter o tamanho de 3 km. Além disso, o exercício ainda diz que é formado um ângulo de 20 graus, né, da trajetória e da descida, entre a trajetória e a descida. Então, aqui eu tenho a trajetória do avião e aqui vai ser onde que ele vai descer. Então, significa que aqui eu vou ter um ângulo de 20 graus. Qual que é a pergunta do exercício? Que distância o avião percorrerá até o pouso? A distância que ele vai percorrer até o pouso é a distância entre A e B, né? Que aqui a gente está chamando de x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cateto que é oposto ao ângulo de 20 graus e eu tenho também a hipotenusa. Então, eu vou usar seno, né? Então, aqui, seno de 20 vai ser 3 sobre x. É importante a gente comentar que esses valores de senos, cossenos e tangentes, né, das razões, eles podem ser encontrados tanto em tabelas trigonométricas
como obtidos através da calculadora. Na calculadora também vocês conseguem calcular esses valores, tá? Então, aqui, o seno de 20, ele vai ser, quando a gente calcula na calculadora, 0,342. Então, aqui, isso é igual a 3 sobre x, logo, x é igual a 3,0342. Então, a distância aproximada entre o ponto A e o ponto B vai ser de 8,77 quilômetros. Então, a gente finaliza aqui essa aula sobre as razões trigonométricas. Até mais!